Aqui no Palco Especialidades estamos trabalhando com instituições, associações, agência de fomento, universidades, startups, empreendedores, empresas de tecnologia e também de diferentes setores produtivos, apresentando as tendências sobre o futuro da indústria no Brasil. Nosso próximo tema no Palco Especialidades vai falar sobre o futuro da indústria, da produção em massa, a inteligência artificial. Tenho aqui 4 speakers que estarão conosco. Na moderação, nosso amigo Mauro Andreassa, físico e empreendedor. Também com a gente o Douglas Pacífico, que é diretor de Facilities. Também o professor associado da USP, o Éder Cassaretti. E já conosco, ele não conseguiu participar com a gente no primeiro painel a qual ele estava convocado, o coronel Onédio Seabra Júnior, presidente da E2I. Espero que esteja certo a pronúncia, se não estiver, me corrija, por gentileza. Formando, então, esse painel neste papo super criativo. Por favor, Mauro, fica à vontade, bom trabalho. Legal, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui presencialmente, acompanhando essa nossa jornada. Também muito legal que todo o material está sendo gravado e vai ser muito bom, vai ser uma grande divulgação de tudo isso que a gente vai falar aqui. Agradeço enormemente o Onédio pela presença, o Éder e o Douglas Pacífico, e eu acho que vai ser bastante produtiva essa nossa conversa. E a primeira pergunta que eu faria, bom, a indústria faz parte da sociedade e a sociedade está imersa em inteligência artificial hoje. Todo mundo fala sobre isso. E então eu queria dar colocar um ponto nessa nossa conversa a partir de agora. Éder, fala um pouquinho para nós, o que é que tem de verdade e o que é que não é tão verdade assim no mundo da inteligência artificial? Porque a gente vai falar muito sobre isso, a gente vai levar a inteligência artificial para a indústria. Então, o primeiro ponto para você, Éder, conta um pouco para a sua opinião. O que é verdade, o que é exagero, qual é a realidade da inteligência artificial, para a gente marcar ponto aqui. Então, olá a todos. Mauro, obrigado pela intermediação. Vamos começar. A inteligência artificial mente, descaradamente. Miguel Lelis usa a expressão que é um papagaio estocástico. O ChatGPT várias vezes respondeu que o Ayrton Senna morreu em Interlagos. Por quê? Porque era o mais provável, não Módena. A inteligência artificial vai resolver todos os nossos problemas? Óbvio que não. Não tem como resolver todos os nossos problemas. Primeiro porque o cérebro humano não pode ser superado. A gente não vai conseguir criar uma coisa melhor que o cérebro humano. A inteligência artificial é digital e não é analógica, então nós somos muito mais versáteis que ela. A maioria dos nossos problemas requer resoluções que estão relacionadas com engenharia básica, física básica, conhecimento de processo e conhecimento estatístico. A inteligência artificial, ela veio com o objetivo de fazer reconhecimento de padrões. Para isso que serve a inteligência artificial. E ela faz isso de várias formas. Ela pode usar mecanismos de machine learning, que é aprendizado de máquina por estatística. Pode usar deep learning, que é quando você coloca a parte lógica. E quando ela começa a fazer a imitação de cérebros biológicos, que são as chamadas redes neurais, ela ainda vai mais profundamente na solução de problemas. Só que tudo isso que eu estou contando para vocês é digital, é 0 ou 1. E o nosso mundo não é 0 ou 1, né? O nosso mundo tem uma zona cinzenta. E, né, fazendo um comparativo numérico, era a mesma coisa que você ter um conjunto, uma base de dados dicotômica de zeros e 1, que é a inteligência artificial, e o nosso cérebro, o que ele é? Ele é analógico e ele é fuzzy. Existem valores entre 0 e 1. Então, por exemplo, um caso muito famoso aí que eu posso dar de exemplo para vocês, que a gente usa na indústria, principalmente na indústria automotiva, a gente utiliza alguns controladores de ar-condicionado que você consegue colocar o ar-condicionado quente, mas não tão quente, ele quer um quente morno. Às vezes está frio, mas não quero frio, eu quero frio quente. E o ser humano é dotado desse tipo de coisa. E a inteligência artificial não tem esse tipo de coisa. Então ela nunca vai superar o ser humano. Eu vejo um monte de
de youtubers apocalípticos falando, nossa, agora a gente está chegando num outro nível, porque a gente está misturando inteligência artificial com física quântica, agora nós vamos ser superados. E daí a super rede neural reconhece o gato como cachorro. Então isso não vai acontecer. Ela resolve todos os nossos problemas? Não. Quem resolve todos os nossos problemas é ciência. Engenharia, física, química, matemática. Mas de forma alguma inteligência artificial. A inteligência artificial potencializa... Eu vou usar uma palavra que não é tão correta, né? Mas enfim, é didática. Ela potencializa a nossa capacidade cognitiva de forma que a gente consiga alcançar e entender padrões de uma massa de dados cada vez maior. É para isso que ela serve. Agora que a gente já sabe, então nós estabelecemos aqui um conhecimento comum. A gente já aprendeu a inteligência artificial e aí a gente pergunta para o Douglas é da Bosch, e aí a gente pergunta, Douglas, conta uma história então para a gente. Se a inteligência artificial é isso tudo que o Éder falou, o que a Bosch vai fazer com a inteligência artificial? Para onde? Quais são os rumos da Bosch? O pessoal conhece a Bosch. A Bosch é aquela fábrica que faz limpador de para-brisas. Essa é a Bosch? E aí você vai contar para a gente que Bosch que é essa, que vai se apropriar um pouco dessa inteligência artificial. Quais são os rumos da Bosch? Conta um pouco para a gente aqui. Bom, obrigado. Vou começar falando aqui de uma maneira geral, e isso aplica também no uso prático da inteligência artificial dentro da Bosch. A gente enxerga ela ainda como uma ferramenta potencializadora daquilo que o ser humano é capaz de fazer. Então, de uma maneira muito simples, os passos que estão sendo dados hoje dentro da empresa de maneira concreta, casos reais de aplicação de inteligência artificial, dentro dos processos e das nossas operações, está muito ligado na potencialização da inteligência humana, usando a inteligência artificial nas suas diferentes potencialidades e versões para acelerar as nossas atividades, os nossos processos e a nossa tecnologia também. Porém, a gente já começa a ver a inteligência artificial se tornando, ela por si só, parte dos produtos, por assim dizer, que a Bosch, enquanto empresa, enquanto negócio, comercializa. E isso é uma mudança bastante significativa de paradigma, né? Como você mencionou, a Bosch é uma empresa de mais de 130 anos de idade, sempre conhecida por vender produtos físicos, né? Ao longo dos últimos anos, ela já se aventurando no campo digital, através do software, por quê? Tecnologia embarcada, hardware combinado com software. E agora a inteligência artificial vem a compor esse portfólio de produtos, uma vez que ela potencializa as tecnologias que a Bosch, enquanto empresa, vende no mercado. Um exemplo, vamos dizer, talvez mais conhecido e fácil aí do nosso dia a dia, são as tecnologias de direção autônoma, né? O ADAS, em qualquer um dos níveis que a gente esteja falando. A direção autônoma, eu tive a oportunidade, inclusive, de visitar o museu da Bosch recentemente na Alemanha. Eu sabia, a Bosch tinha desenvolvido um sistema de direção autônoma na década de 70. Uma coisa bem maluca, com fitas magnéticas, inclusive. Mas a inteligência artificial ela vem potencializar e levar isso a um outro nível na maneira como você implementa a tecnologia de direção autônoma, combinando o hardware e o software de uma maneira diferente, e a inteligência artificial começa a tomar decisões para possibilitar a direção autônoma de uma maneira diferente do que era possível até hoje, usando muito mais hardware do que software, usando muito mais algoritmos determinísticos do que redes neurais que vão aprendendo conforme você vai expondo ela a diferentes situações de condução e assim por diante. Então, sim, nós estamos num momento em que a tecnologia está se tornando menos hardware e mais software, e esse software, sim, tem uma tendência muito clara de que vai ser dominado de uma maneira cada vez mais ampla por aquilo que a gente entende por inteligência artificial e não mais algo determinístico como era no passado. Mas, voltando para fechar essa minha fala inicial, a ciência, a tecnologia, o conhecimento base do ser humano, inclusive para determinar qual é o problema que a gente quer resolver e qual é a tecnologia que a gente está querendo aplicar, ele ainda continua sendo imprescindível e nós estamos longe de ver isso ser substituído pela inteligência artificial como um todo. Nós somos importantes ainda. Isso é muito bom. Por um bom tempo, espero eu. Isso é muito bom. Agora, eu sempre primo nessas discussões por um certo didatismo, né? Porque a gente tem uma enxurrada de informações nas mídias e é sempre muito complicado todos nós seguirmos isso daí. Então eu pediria para o Coronel Onédio, ele encabeça uma I2AI, né? Então é uma instituição
focada na inteligência artificial, e eu acho nesse ponto que ele poderia fazer umas definições para nós. O Onédio poderia dizer para a gente o que é a machine learning, o que é uma rede neural e o que é esse negócio de generativa, né? Porque as coisas começam a misturar. Então, para muita gente, ChatGPT é inteligência artificial. E o resto? Não, é o ChatGPT. Chegou há 2 anos, então a inteligência artificial está em 2 anos, não é isso? Não, não é. Então, o Onédio vai explicar um pouquinho para a gente, dar um pouquinho de base para a gente sair desse evento, né, com algumas definições e poder compreender, ter senso crítico, espírito crítico, para entender tudo que está acontecendo. Onédio, você dá essa palhinha para a gente? Com certeza. Primeiramente, agradecer aí a presença aqui nesse painel aí, ao lado de 2 feras aí da parte da indústria. E também agradecer aí o convite do Mauro. Então, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial, muito bem colocado pelo Mauro aqui. A IA ela não surgiu de agora, né? Então, ela já tem uma certa maturidade, né? Aproximadamente quase 70 anos já pouco mais de 70 anos de existência. Então, se a gente for voltar ali para trás ali, né? A IA, na verdade, ela começou no início da década de 50, né? E aí foi evoluindo aos poucos, né? E a gente sabe que agora, realmente, de 2 anos para cá, realmente o foco, né, da humanidade realmente voltou-se para a área de IA, principalmente a parte de IA generativa. E aí, se a gente for verificar, né, vamos dizer, muito bem colocado aqui pelo professor aqui no início aqui, quando a gente fala justamente sobre aprendizagem de máquina, e aí acho que vale a pena primeiramente falar sobre IA, para a gente poder, né, entrar nos vários subcampos. Então, uma coisa já fica bem definida, né? A IA é a parte, vamos dizer, fora da esfera, né, a que abarca todas as outras definições, né, como aprendizagem de máquina, as redes neurais, né, como bem colocado. Então, quando a gente fala sobre IA, IA basicamente uma coisa bem simples é dizer o seguinte, é ela tentar, né, fazer tudo que o ser humano, né, é capaz de fazer. E aí a gente já começa justamente quando a gente fala que nós temos uma IA que consegue, né, identificar ali que existe uma cadeira que está escrita ali reservado, nós estamos entrando para um subcampo chamado que é visão computacional. Então, no momento que, por exemplo, nós hoje, né, temos a tendência de utilizar a voz, de discutirmos certos assuntos como a IA, então ela tem aquele poder justamente de ouvir, né, e de falar, né? E aí a gente entra justamente hoje que nós chamamos de uma IA multimodal, né? Então, falando sobre aprendizagem de máquina basicamente é o quê? É um subcampo da IA. Então, é um subcampo onde, certo, esse tipo de tecnologia justamente busca padrões, né? Padrões. Então, através de uma quantidade de dados ali elevadas, né, justamente ele vai buscar padrões. Então, muitas vezes ali, poxa, eu estou querendo, por exemplo, definir ali, se acontecer uma variação, numa produção de peça ali, né, que basicamente ali a IA chega ali para resolver algum tipo de problema. Então ela vai buscar justamente, né, uma quantidade exacerbada de dados, né, e aí vai tentar justamente encontrar um padrão ali, se fugir daquele padrão, ela vai tomar alguma atitude, né? E aí a gente chama isso de aprendizagem de máquina. Quando a gente desce um pouquinho mais aí esse subcampo, né, nós entramos aí justamente no campo, né, chamado de redes neurais. A grande diferença de redes neurais aí para aprendizagem de máquina, ela basicamente visa a diferença na parte de dados, né? Então, geralmente, quando a gente chama de deep learning, né, aprendizagem profunda, né, que é baseada em redes neurais ali, nós simplesmente sabemos que para que ela funcione, e funcione muito bem, ela precisa de uma quantidade gigantesca de dados, né? E aí, justamente, esse tipo de tecnologia, né, nós chamamos justamente de data hungry, né? Ou seja, da comedora de dados. Então, quanto mais dados tiver, a princípio, melhor, né, a IA vai exercer o seu papel, né? E aí, justamente, né,
aproveitando-se, né, dessa quantidade exacerbada de dados ali, e essa evolução que houve vamos dizer, na construção de novos modelos, né, de aprendizagem ali, e aí de 30 de novembro de 22, então, se a gente for olhar aqui daqui a pouquinho, né, o nosso ChatGPT, e a gente sempre fala do ChatGPT, não é que realmente possa ser o melhor modelo do mundo, mas simplesmente foi aquele modelo que, vamos dizer, deu o pontapé inicial, né, de forma que a humanidade, né, começasse a ter olhos, né, para a inteligência artificial. Então, esse tipo de modelo, né, que justamente ele visa, como a palavra fala, gerar, né, mas gerar o quê? Inicialmente ela veio para gerar texto, né? Então buscar fazer alguma coisa parecida com o ser humano. Então o que chamou a atenção na época do ChatGPT, o início dele, era a possibilidade dele gerar texto, né? Então a gente mandava um determinado pergunta, um determinado questionamento, né? Ela respondia. E aí entra justamente o que o professor colocou aqui, né? Que às vezes, né, infelizmente, existem vieses. Existe viés, às vezes, onde ela vai poder responder de forma errada, ou simplesmente porque ela foi até treinada até um determinado tempo, né? Mas hoje é claro que a tecnologia está evoluindo, né? Então, o que basicamente se tinha no início ali, né, de treinamento, às vezes, que dizia assim, olha, ela funciona até justamente treinamento até 2022, olha, funciona até treinamento 2023, né? Então, de tecnologias ali. Só que hoje existem outras tecnologias ali que simplesmente, né, dão maior capacidade para ela, né? E aí a gente entra numa coisa chamada de RAG, né? Que basicamente é o quê? É alimentar uma IA, né, com informações atuais, de forma que realmente, né, ela tenha um aumento maior de capacidade. E essas capacidades justamente foram melhorando, né? Então saiu de texto, né, para justamente posteriormente, né, reconhecimento de voz, né? E hoje, a IA também ela consegue, além de gerar texto, né, consegue falar, né? Então há uma interação, né, homem-máquina, né, muito mais forte, tá certo? E aí justamente, né, vem toda essa evolução, né? Então, basicamente, né, a IA, como eu estava falando, é a parte, vamos dizer, principal, né? E existem os vários subcampos, né? Então existe subcampo de aprendizagem de máquina, abaixo do aprendizagem de máquina existe subcampo, né, de redes neurais ali, né? Aprendizagem profunda, né? E aí dentro da aprendizagem profunda ali existe também um subcampo, né, chamado de IA generativa, tá? Só que antes, entre deep learning, né, e justamente a generativa, existem outras fases ali, né, para chegar a isso aqui, tá? Mas como a coisa não é muito técnica aqui, né? Então é melhor a gente parar por aqui, né? Mas eu pego dois pontos que você falou, Anédio, e passo para o Éder e provoco o Éder no seguinte. O Anédio usou a palavra quantidade de dados exacerbados, que existe, então a gente sabe que tem, atualizações, ele falou disso, e viés, ele usou essa palavra também. E a gente encontra papers já falando de hallucination, né? Quer dizer, a inteligência artificial fica alucinada, né? E aí eu jogo para você, Éder, quais são os riscos da inteligência artificial? Não apocalípticos que o mundo vai desaparecer, não, que riscos da indústria, riscos de quem está desenhando, de quem está projetando, de quem está colocando uma fábrica para rodar. Quais são os riscos que a inteligência artificial apresenta e que a gente deve tomar as medidas, obviamente, cabíveis para lidar com isso. Conta um pouco para a gente da alucinação. Vamos lá, Mauro. Então, assim, as alucinações, sim. Eu comecei falando que a inteligência artificial mente. Eu vou roubar uma frase do coronel Paulo Afonso Lopes, lá do Instituto Militar de Engenharia, que ele fala o seguinte: a inteligência artificial é que nem o estagiário. Ela faz, mas você tem que conferir tudo que ela tem que fazer. Porque o que acontece? A inteligência artificial, ela é, né, vamos usar a frase do Miguel Nicoleles, ela é um papagaio estocástico. Nossa, ela está prevendo o que eu estou escrevendo aqui. Não. Ela está colocando para você o que é mais provável, baseado na construção de um monte de estatística que ela fez das bases de dados que tem.
Com relação à quantidade de dados, Mauro, é aquela história que eu conto para meus alunos, né? Uma das matérias que eu dei na universidade foi estatística. Se você dormir na estatística, o professor fizer uma pergunta, daí você acorda na hora, o que você responde? Não, professor, faz o seguinte, aumenta a quantidade de amostra que melhora a solução. Você vai acertar 90% da pergunta, com certeza. Então isso é um fato. Agora, o que acontece com a gente? Não basta só isso, é a história de novo que eu sempre conto. Você tem que ter conhecimento do seu processo. A inteligência artificial não vai resolver isso. A nossa criatividade, o nosso insight é impossível de ser desenvolvido na inteligência artificial. Não é que ela vai ser desenvolvida no futuro. A inteligência artificial teria que se tornar analógica para acontecer isso. E ela literalmente imitar porque assim, o que acontece? Quando a gente está falando de, pegando um gancho do Coronel Anédio, né, de rede neural, a gente está falando de aprendizado profundo que imita um cérebro biológico. Então o que ele tem? Ele tem uma entidade lá dentro que se chama perceptron, que é um neurônio eletrônico. E daí você coloca um monte de camadinha disso, formando uma rede, e essa rede chama rede neural, que pode ter múltiplas camadas. Mas ela continua sendo digital. Ela não é analógica. Daí, Mauro, o que acontece? A gente pode chegar em resultados imprecisos, coisas sem nexo. Você está dando um exemplo de... Você falou a respeito de ilusões, né? Alucinações. Alucinações. Tiveram várias delas, por exemplo, de retocagem de foto com inteligência artificial, que começaram a aparecer seres humanos sem umbigo. Depois teve uma onda de pessoas com 6 dedos. Então isso é coisa que pode acontecer. E daí a gente pega, né, falando um pouquinho mais especificamente na indústria, né? Eu vejo, por exemplo, principalmente na minha época que eu trabalhei como gerente de manutenção, você colocar inteligência artificial, por exemplo, em robôs de material handling, que são aqueles robôs que eles fazem movimentação de peças extremamente pesadas. Pessoal, sabe o que acontece? Por exemplo, né, eu fui engenheiro de motor. Sabe o que acontece se um manipulador de bloco de motor dá uma encostada no operador? Ele esmaga o operador. Será que tem esse tipo de risco? Por isso que a gente tem que ter uma série de controles redundantes. Dependendo do tipo de problema e dependendo do tipo de potencial de dano, pega, por exemplo, o caso de indústria química com reatores, né? Pessoal, o que é reator? Reator é um panelão que o químico cozinha as coisas lá dentro. Às vezes, o que acontece? Tem reatores de grande porte que ele tem 90 metros cúbicos de produto lá dentro. Pessoal, alguém aqui já viu uma panela de pressão de 4,5 litros explodir? Eu já vi. Destruiu uma cozinha. Imagina 90 mil litros explodindo. Então o que acontece? Esse tipo de equipamento, ele tem inteligência artificial. Ele tem 5 camadas redundantes. Ou seja, pessoal, pode falhar 4 camadas redundantes, a 5ª ainda garante. Então, por exemplo, normalmente, por que isso explode? Explode por excesso de pressão. Então a inteligência artificial, ela entende o que está acontecendo, ela pega a melhor curva de resfriamento possível que ela tem lá dentro da base de dados, faz com que um fluido muito mais frio circule na camisa do reator e resolva o problema. Pode falhar? A resposta é sim. Tem risco para a indústria? Sem sombra de dúvida. Esse risco são 3 quarteirões aproximadamente, pelo que um especialista, amigo meu, falou, que é especialista em reatores. Então, legal, a gente já aprendeu o que é a inteligência artificial, a gente já viu os riscos da inteligência artificial, o Douglas já contou que pode ser no produto, pode ser no processo. Agora, Douglas, considerando que a gente vai aplicar isso no processo, conhecendo hoje a sua massa de trabalhadores que você tem dentro da Bosch, sabendo que o conhecimento hoje, ou que o hype está sendo monopolizado, inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial, como é que a Bosch gerencia a implementação, a educação desse pessoal? Porque a gente continua com Lean, a gente continua com controle de qualidade,
a gente continua com os preceitos, e isso é muito importante a gente deixar bem claro aqui, porque todo mundo aqui é da indústria. A gente sabe que nada disso pode ser abandonado, mas eu vejo que é realmente uma disputa pela atenção. É muito mais legal falar sobre inteligência artificial do que falar de 5S, mas as coisas continuam lá, né? Como é que a Bosch gerencia essa questão junto ao... E treina as pessoas e retreina, porque tem muita gente que vai ter que ser retreinado nesse mundo de novas tecnologias, mesmo aquele que já passou por muitas fases dentro da Bosch, ele vai ter que passar por um reskill. Como é que a Bosch trabalha essa questão? A gente sabe que a Bosch faz um esforço muito grande nisso, tem o treinamento com jovens e tudo mais. Como é que vocês estão gerenciando essa nova fase? A maneira como a gente está abordando a implementação e essa incorporação da inteligência artificial nas suas diferentes modalidades aí dentro do nosso contexto corporativo, por si só também já está sendo uma inovação, né? Porque tradicionalmente, quando você tinha uma tecnologia nova ou uma metodologia nova, né, você definia regras, padrões, procedimentos e implementava, dava diretrizes, treinava as pessoas e vamos embora, né? Com o tema inteligência artificial, até por conta do caráter inovador e ainda experimental que a gente tem de uma maneira muito mais ampla, a Bosch também está adotando uma maneira um pouco mais experimental e diversa de lidar com isso. O que isso quer dizer? Primeiro, está oferecendo treinamento? Sim. Um dos grandes focos nossos tem sido em treinar as pessoas nos diferentes níveis hierárquicos, nas diferentes funções, desde o básico, o que é a inteligência artificial, para que serve, quais são os riscos, quais são as limitações, para que as pessoas primeiro entendam do que se trata. Então, sim, treinamento muito mais conceitual do que técnico, né? Lógico, tem pessoas que aprendem o lado técnico da inteligência artificial, mas o principal interesse no momento não é esse. É que todos dentro da organização entendam para que ela serve, riscos e limitações. Uma vez passada essa fase, a segunda coisa que está sendo feita, que eu estou achando bastante interessante, é colocar à disposição de todo mundo dentro da empresa ferramentas básicas e comuns de inteligência artificial para que as pessoas aprendam a usá-las e a manipulá-las e a aprender suas limitações na prática. Então, ChatGPT ou qualquer que seja o modelo de linguagem, a Bosch colocou uma ferramenta dentro da empresa que trabalha com os dados da empresa para qualquer colaborador usar. Então qualquer um consegue entrar lá num site, chama Ask Bosch, é o nome, mas é igualzinho o ChatGPT do ponto de vista de interface, né? Que qualquer um pode entrar lá e usar. Para quê? Para que as pessoas vão se familiarizando com a nova tecnologia, aprendendo as potencialidades dessa tecnologia e também as limitações e os riscos da tecnologia. E, por fim, trabalhando muito na questão do risco, também trazendo, claro, o estado da arte do que se tem de limitações, restrições e colocando algumas barreiras muito claras à aplicação da inteligência artificial em algumas situações, tanto do ponto de vista moral e ético, quanto do ponto de vista de segurança. Então, alguns limites são muito claramente estabelecidos. Mas, de uma maneira geral, o momento que a gente está vivendo é de trazer para um público muito amplo, desde o alto executivo até o engenheiro, o técnico, um conhecimento básico do que é e do que se pode fazer com inteligência artificial e colocando a ferramenta na mão das pessoas para elas treinarem e praticarem. Porque a gente acredita que disso vai vir, primeiro, um entendimento mais do que necessário para que as pessoas possam usar isso no dia a dia, e segundo, daí vão surgir novos modelos de negócio e produtos, se as pessoas não entenderem. Mas um ponto muito importante que eu queria pegar da fala dos colegas, a questão de alucinação ou limitações, é justamente a gente ter clareza disso e entender que você não pode confiar cegamente na inteligência artificial, né? Eu já vivi, no meu uso experimental da inteligência artificial, situações muito claras de alucinação, que se eu não tivesse entendimento mínimo do tema que eu estava trabalhando ali naquele momento com a inteligência artificial, tivesse me fiado cegamente ao que ela me informou, eu teria feito uma besteira do ponto de vista de trabalho, né? Então, eu gostei da lógica do estagiário, eu vou usar a metáfora. É bem isso, você tem que saber o que está fazendo, e mais do que isso. As pessoas, quanto mais avançada e mais simples de usar a tecnologia, mais elas revestem aquilo de uma aura de inquestionabilidade e de infalibilidade. Né? Ninguém entende como funciona mais e parte da premissa que o que ela faz está correto. E esse, no meu ponto de vista, é o maior risco da inteligência artificial e tem sido o risco que a gente mais tem focado em mitigar através dessa experimente, veja, sinta em primeira mão o que ela é capaz, mas também quais são as limitações antes de dar um passo maior em termos de negócio e de produto. É interessante. Ô Nédio, o que você acha? A Bosch está colocando tudo, está dando disponibilidade para trabalhar com inteligência artificial, está democratizando.
E tudo isso é muito bonito. Agora, a gente abre portas, né, para ataques cibernéticos. O Douglas falou das questões éticas, a gente tem o LGPD, que está engatinhando no Brasil sofridamente, LGPD ainda, né? Como é que você vê? A Bosch é uma grande empresa, multinacional, global, ela deve ter pensado muito nisso. Agora, como é que, de uma forma genérica, pequenas e médias empresas, porque tudo que a gente está discutindo aqui, pessoal, não é só para a Bosch. Né? Quer dizer, a pequena empresa, não tenho nada a ver com isso. Não, você tem a ver com isso. Eu sou uma empresa pequenininha, tenho 200 empregados, não é para mim, é para você. Quem vai sobreviver é quem vai pegar isso daí e tocar para frente. Então, é para todos. Né? E é mais barato do que a gente pode imaginar. Então, as pessoas têm que realmente se apropriar dessas ferramentas. Essas são muito mais vulneráveis em termos de LGPD, em termos de ataques cibernéticos, do que a Bosch, certamente. Como é que você vê isso, Onédio? Como é que a gente democratiza o uso, coloca todo o mundo da empresa no digital, democratiza o uso e, ao mesmo tempo, tem segurança que você não vai ter um ransomware, não vai ter que pagar alguém para liberar os seus dados, não vai ter seus dados sequestrados. Como é que a gente garante tudo isso, Onédio? Excelente pergunta, Mauro. O que a Bosch tem realizado, no caso aqui bem colocado aqui pelo nosso colega, é uma coisa que nós chamamos de literacia, né? Literacia em A, né? Quando a gente fala sobre literacia, a literacia é uma coisa bem simples, né, de se guardar, né? Então, a literacia, geralmente, para quem quer entrar, né, navegar a fundo sobre IA generativa, né, saber utilizar, né, os grandes modelos de linguagem, né, e um deles ali, só para a gente falar sobre LLM, né, então a gente geralmente faz analogia, né, ao ChatGPT, ao Gemini da Google, né, o Anthropic, né, entre outros LLMs. Então, o que o pessoal da Bosch tem realizado é uma coisa bem simples, né? Que a gente fala que a gente tem que passar por 3 fases. É o que a gente chama de fase da descoberta, tá? A fase da exploração e a fase da integração. Tá? E durante essas 3 fases, tá? Nenhuma fase dessa tem que ser pulada. Tá? A fase da descoberta, tá? É simplesmente, né, quando justamente o pessoal fica na frente da ferramenta, né? Tenta verificar as potencialidades dela, as suas limitações, fazer aquele, vamos dizer, pegar aquele guia rápido, né, pelo menos já para inicialmente se habituar. Tá? Feito isso, né, entra na fase da exploração. Tá? Explorar ela ao máximo, entendendo justamente as suas potencialidades e as suas limitações, para justamente não incorrer, né, quando sair dessa fase, que for para a fase da integração, ou seja, utilizar a ferramenta, né, para uso dentro do seu trabalho ou na vida pessoal, né, justamente, né, de forma que ela abra portas, né, para que haja ataques cibernéticos, simplesmente vazamento de informações da própria empresa, né, por não saber utilizar a ferramenta. E a gente sempre brinca, né, que justamente quando a gente pula uma dessas fases ali, e aí eu vou citar um caso que aconteceu, mas não, infelizmente não é um caso da indústria, mas um caso da educação, né? Que simplesmente um professor resolveu, né, justamente escutando ali, olha, a IA generativa, né, os alunos estão utilizando a IA generativa para fazer trabalho, né, coisas do tipo, né, que o professor resolveu, né, pegar a prova dos alunos, tirar foto, colocar dentro da IA generativa e perguntar para ela, olha, quem foi que fez essa prova? Foi o aluno ou foi a generativa? E aí, simplesmente, né, entra na probabilidade, na estatística, era 50% para ela dizer que era ela e 50% para dizer que era aluno. O azar dos alunos foram o quê? Que mais de 80% ela disse que tinha sido ela. Né? E o professor saiu reprovando todo mundo. Os alunos, quando receberam a nota, foram questionar o professor. Professor, fui eu que fiz. Não, perguntei para a generativa e ela falou que foi ela. Né? E aí, justamente, cai nisso, né? No momento que a pessoa, né, entra na fase da integração e pula as fases, ela esquece justamente que a IA ela é baseada em probabilidade, né, que justamente, né, não é assim que ela funciona. Né, então, existe, é claro, formas, né, de utilizar não dessa maneira, tá certo?
E aí, justamente, né, o professor, depois, né, claro que entrou um professor da área de computação para explicar para esse professor como funcionava e coisas do tipo. Então, aí volta aí o caso da Bosch, né? Então, é muito interessante, justamente nessa fase, sempre ter acompanhamento, né? Alguém ali realmente que tenha já um conhecimento, vamos dizer, um pouquinho mais, com certa maturidade, né? Para justamente, né, informar, diz, olha, se você pegar esse dado aqui, tá certo? Se for interno, não tem problema. O modelo está rodando internamente. A gente sabe que os dados não vão sair dali. Agora, no momento que, por exemplo, eu tô dentro da empresa e estou utilizando o ChatGPT, tá, de forma pessoal, e coloco os dados da empresa, tá, nada me garante que aqueles dados não vão ser utilizados para treinamento. Tá certo? A gente só vai ter essa surpresa, por exemplo, daqui a um ano e meio, 2 anos ali, um belo dia, quando chegar, for digitar um prompt ali, e aí, de repente, a gente olha ali, mas peraí, isso aqui é informação da minha empresa. O que ela está fazendo aqui? E aí, justamente, né, foi um belo dia, né, que justamente a pessoa ali buscando as potencialidades ali, às vezes para quebrar o galho ali rapidamente para fazer um texto, né, alguma coisa ali, usou aquele dado da empresa, né, e o chat, né, aproveitou ali, né, para justamente fazer o aprendizado. É claro que a OpenAI ela diz ali que ela não vai utilizar os dados, né, de modelos pagos, né? Agora, quem me garante, já que aquilo é um black box, né, é uma caixa preta, tá? Ninguém garante. Tá? Eu só vou ter essa surpresa, claro, daqui a 1 ano, 2 anos ali, quando for pesquisar alguma coisa e começar a verificar, pô, mas essa informação aqui realmente é uma informação que é da minha empresa que não era para estar vazando. Então, a gente realmente tem que ter esse cuidado, né, para que justamente não aconteça isso. E outra coisa, né, é justamente ter o cuidado, né, de, na hora de utilizar esses modelos, né, o modelo simplesmente, né, ser utilizado de forma contrária. Então, às vezes, um funcionário que está chateado ali, realmente está prestes a ser demitido, alguma coisa, né, e aí entrar, né, justamente na IA e buscar coisas maléficas, né, que possa prejudicar a empresa. Um tempo desses ali, só para os senhores terem noção, um aluno conseguiu, né, fazer um pequeno reator nuclear utilizando o ChatGPT. Coisa que é difícil lá fora fazer, um aluno usando o ChatGPT criou um mini reator nuclear. Então imagine o que vamos dizer, se é o que a gente fala hoje, né? Se o cara souber realmente perguntar, o que ele vai obter de resposta ali são coisas fantásticas. E aí sim, né, pode causar todo esse malefícios, né, de ataque cibernético, vazamento de dados, né, coisas do tipo ali, né, que a gente só vai saber daqui a pouquinho, né. É que eu falo, eu sempre, de mês em mês ali, eu entro no ChatGPT, né, e pergunto sobre mim, né, pergunto sobre mim justamente para saber que nível, né, a que nível ele já me conhece. A sua mulher também está fazendo isso, hein? Com Toma certeza. Com certeza. Ô Éder, conta uma coisa, olha a delicadeza da integração. O cuidado que tem que ter com a integração. A integração está entregando o fogo dos deuses para os mortais. Mais ou menos isso, né? Literalmente. É mais ou menos isso. Então, o que a universidade, você que está bastante engajado com as universidades, como é que a gente garante que a universidade pode ajudar, pode devolver à sociedade, né? Porque a universidade tem esse papel também de devolver para a sociedade um pouco desse conhecimento. Como é que a universidade, e num momento tão crítico, né? Porque novas tecnologias a gente já vem tendo nos últimos 400 anos, porque tecnologia, desde o carvão foi uma tecnologia. E roda, é tudo tecnologia. Mas essas tecnologias, as últimas, são mais rápidas, né? São mais disruptivas, é só isso que está mudando. Como é que a universidade pode contribuir para essa entrega? Porque é entregar para o ser humano. E você falava do ser humano. Sim. Como é que a gente faz essa entrega para o ser humano de forma consciente? Né? Porque é mais ou menos isso que está pregando o Anédio. Né? Uma entrega consciente para a sociedade. Como é que a universidade pode ajudar, vai ajudar? O que você vê nisso? Não, eu concordo totalmente com o posicionamento do Coronel. O que acontece?
Tudo é uma questão de GRC, pessoal. Governance, Risk e Compliance. A gente precisa ter isso. Uma sociedade não consegue existir sem ter regras. Não vou nem entrar no detalhe de novo que se você tentar fazer café sem processo, o café não sai. É a mesma coisa. E daí, pessoal, o que acontece? Só que especificamente na parte de segurança, Mauro, eu diria que a gente tem 2 problemas. O primeiro problema é tecnológico. A gente precisa ter hardware, a gente precisa ter software, a gente precisa ter firewall, a gente precisa ter sistema de defesa, a gente precisa ter monitoramento de banda para ver se não dispara o consumo de banda de uma hora para outra, se eles estão fazendo um ataque brutal force ou ransomware. Isso é a parte de tecnologia. Mas antes disso, pessoal, tem a parte de comportamento humano. A parte de comportamento humano é treinamento, é conciliar o ser humano desses riscos, né? O exemplo que a gente viu na palestra anterior, que é extremamente comum, o Celso Louro estava comentando de phishing, mas é o que é conhecido como engenharia social. E engenharia social não tem nada de lindo. Não, é uma área nova de inclusão. Não, pessoal, é tudo de ruim. Isso daí é um hacking físico, vamos dizer assim. E o que acontece? A gente, mesmo com toda essa segurança que você tenha do ponto de vista tecnológico, se você dá, através do seu livre-arbítrio, um acesso... Não, o acesso não precisa ser um negócio muito formal. Uma portinha Z8080 já tá de bom tamanho. Você tem acesso, literalmente, pessoal, à rede da empresa inteira, clicando num link. Eu dei aula de engenharia de software durante um período. Pessoal, os meus alunos moleques de 17 anos davam aula de Python. Os meus alunos moleques de 17 anos, eles faziam coisa de arrepiar os cabelos usando arquivos PDF na parte de phishing e usando Arduino. Arduino na mão deles não é um Arduino, né? É uma arma. Então, essa parte comportamental, sem sombra de dúvida, a gente precisa ter um grande suporte da universidade para conseguir entender quais são os impactos. Mauro, da mesma forma, quando a gente está falando de environmental hoje, eu escutava muito, né? As minhas 2 primeiras graduações eu fiz na década de 90. Então eu escutava muito o pessoal falar assim, ecologia é um negócio muito importante, mas o Brasil não tem dinheiro para trabalhar com ecologia ainda. Só mais para frente, porque tem muita gente passando fome, tem muito problema de infraestrutura. Pessoal, se a gente continuar pensando assim, vai chegar uma hora que não tem planeta. Daí o problema não é só a gente não ter condição de fazer isso ou fazer aquilo. E essa parte é um negócio, essa conscientização é uma parte extremamente importante que, sem sombra de dúvida, a universidade pode nos dar. Eu acho legal esse ponto que você chegou, e sustentabilidade. Eu acho bacana. Pergunto para o Douglas, porque eu me lembro que eu visitei a Bosch e vi o Digital Twin ser envolvido justamente para economia, energia, iluminação e tudo mais. Como é que a gente vê a inteligência artificial, e não só a inteligência artificial, estou falando de uma forma bastante genérica, mas o Digital Twin, estou falando coisa de 5 anos atrás, vocês já estavam engajados nisso? Como é que a gente vê essas tecnologias a benefício do verde e sem ser, assim, abraçar a árvore, né? A gente está falando de coisas realmente, como disse o Éder, o planeta está cansado. Isso não é uma brincadeira mais, né? Então, como é que a Bosch é alemã? Como é que a Bosch vê essa questão de usar essas tecnologias para a gente tentar sobreviver? Bom, o lema da Bosch sempre foi tecnologia para a vida, né? Então, tanto do ponto de vista de produto, mas também da maneira de atuar, ela sempre teve um valor nessa questão de sustentabilidade. Mas a gente trabalha de uma maneira muito pragmática, que não é sustentabilidade, ecologia ou resultado, né, competitividade. É sustentabilidade e competitividade. Porque no momento em que a gente está economizando recursos naturais, né, que de uma maneira muito genérica e grosseira é o que a gente pode falar do contexto ecológico no ambiente industrial e empresarial, eu também estou economizando dinheiro. Né? Claro. Então eu faço uma contribuição, sim, positiva, necessária e pensada para o meio ambiente, em termos de sustentabilidade,
mas ao mesmo tempo eu estou melhorando a competitividade do meu negócio, porque eu estou fazendo mais com menos. Né? O princípio da manufatura enxuta, do Lean, aplicado na veia, quando eu falo de outros recursos que antes talvez não se dava tanta atenção. Então, eficiência energética ou a redução de consumo de água, usando inteligência artificial ou outros recursos menos, vamos dizer, inteligentes, que sejam mais automatizados ainda assim, trazem um ganho para o meio ambiente e também trazem um resultado concreto para a empresa. E o que a gente tem feito usando gêmeos digitais e plataformas de automação é justamente isso. Trazer sistemas cada vez mais inteligentes. Estamos sim aplicando os elementos de inteligência artificial, ainda não generativa, mas já outros elementos de tomada de decisão automatizadas usando mecanismos que sintetizam, né, a inteligência humana para economizar recursos. A gente tem exemplos, por exemplo, ligados a controle de iluminação e de fachada de prédio conforme a luminosidade interna e externa naquele dia, mecanismos para identificar a presença de pessoas num determinado ambiente, usando algoritmos de inteligência artificial embutidos em câmeras, não para monitorar as pessoas, mas para simplesmente saber tem alguém nesse ambiente ou não tem. E se não tem, eu tomo uma decisão de desligar o meu sistema de iluminação, ar-condicionado, ventilação. Então, sim, incorporando esses elementos de tecnologia cada vez mais avançados, que estão se tornando mais acessíveis e trazendo cada vez um potencial maior de economizar recursos, né? A gente vem numa crescente em que, ao mesmo tempo, a gente consegue progredir com o negócio em termos de crescimento, faturamento e reduzir o consumo dos insumos básicos, né? Da energia elétrica, que é um dos principais no nosso caso. E não é um paradoxo. Por quê? Porque por detrás disso a gente está usando de maneira consciente esses recursos que vão surgindo e se tornando cada vez mais acessíveis em prol da sustentabilidade e também do negócio. Então é combinando as duas coisas e as coisas se pagam no final das contas, sem sombra de dúvida. É interessante. Hoje, a parte da manhã e até agora, a gente vem falando de inteligência artificial continuamente, né? Ou de tecnologias. E o legal desses debates é que eles vão passeando, vão dando voltas e a gente já estamos numa parte final do nosso debate aqui, a gente começa a falar de ser humano. Em um debate que começou falando de inteligência artificial. Eu acho que isso é o sinal de que o debate deu certo, está dando certo. Porque ele dá uma volta, fala das tecnologias e acaba acaba culminando no ser humano. E, de uma certa forma, a gente aqui vê o Éder citando, fazendo citações de autores. Você, Douglas, falando sobre a Bosch, sobre a sua visita à Bosch recente, o que você viu. Então, a gente, de uma maneira grosseira, a gente pensa como pensa uma generativa. A gente vai pegando dados, vai colocando, tudo mais. Então, uma pergunta fácil para o Onédio é assim: Onédio, considerando que a gente é uma somatória de referências, de livros que a gente já leu, de palestras que a gente já assistiu, essa pergunta já apareceu em outros fóruns que fala de inteligência artificial. A pergunta é, e eu faço a pergunta porque o Éder mencionou, existe livre-arbítrio? Isso faz sentido? Ou será que nós somos apenas a somatória de todos esses pequenos cacos de conhecimento? Como é que você vê isso dentro da inteligência artificial? A pergunta fácil, porque eu falo assim, falta pouco tempo. Muito fácil. Realmente, eu acredito que, vamos dizer, quando a gente fala sobre ser humano, tá? A primeira coisa, sobre ser humano aqui no caso, tá? Eu sempre falo que o ser humano é formado justamente por composições, né? Justamente o que acabou de colocar aqui. É uma leitura que eu faço, é uma conversa, é aqui o debate aqui, né? Onde estamos pegando novos conhecimentos, Mas é claro que o ser humano também um dos grandes diferenciais, né, é a possibilidade justamente, né, dele poder se expressar, né? Coisa que o que é o maior temor hoje, né, do desenvolvimento de qualquer IA é justamente, né, segurar, né, essa também vontade da IA poder se expressar, né? Tá certo? E uma das coisas aqui que até vale a pena colocar aqui, né, que quando tudo que a gente voltou aqui, volta para mais uma coisa chamada segurança, né? Segurança.
um dos maiores temores hoje que existe é justamente, né, com essa evolução da IA, está se esquecendo um pouquinho da parte de segurança, né? Tá certo? Então, está se buscando justamente o que a gente chama de superinteligência, que é uma das coisas que todo mundo tem que estar realmente antenado, tá? Porque vai ser uma realidade daqui a pouco. Tá? E quando a gente fala superinteligência, não quer dizer que, vamos dizer, que ela vai dominar o mundo, nadinha, né? Mas é alguma coisa que pode não ser mais alucinação, como o professor Éder estava falando. E aí eu justamente coloco ali, é como nós estivéssemos sentados aqui, QIs aí de 130, 110, né? QI normal, e alguém aqui estivesse no palco aqui explicando alguma coisa ali, uma matemática aqui, né? Com QI 240, 250. Para a gente, essa pessoa estaria alucinando, tá? Mas é aquele negócio, está alucinando por quê? Porque o meu limite vai até um determinado ponto. Então, vamos lá. Eu acredito que o maior diferencial nosso é justamente ainda manter, né, o livre-arbítrio. Agora, em compensação para a IA, né, uma das coisas que a gente nunca pode deixar, tá, independente de que nível, tá, é deixar escapar duas coisas, que a gente chama de Centered Human, tá, e Human Loop. Ou seja, o ser humano sempre tem que estar no poder de decisão. Nunca delegar para uma IA. É claro que existem níveis, né, como foi bem colocado aqui, que a gente geralmente vai colocar 4, 5 níveis ali de segurança, né? Mas é interessante sempre, tá, ter um ser humano ali. Tá? Porque a IA, né, como eu estava falando, a IA não é analógica, né? Ela é digital, então é baseado justamente, né, em informações que ela está recebendo. Agora, às vezes, a informação que está recebendo, ela não consegue ver muita coisa ao redor e a outra coisa, a experiência, né? Então, essa experiência humana, ela não tem. Tá? Então, essa experiência realmente, vamos dizer, faz diferença. Então, a gente está finalizando o nosso debate e agradeço muitíssimo vocês estarem aqui e o alto nível da discussão. Muito bom que isso foi gravado, né? Isso vai estar em um vídeo, então acho que isso vai, a gente pode divulgar muito essa discussão e terminamos assim, terminamos colocando o ser humano no lugar dele mesmo, né? Como centro desse desenvolvimento e centro também, né, da proteção, né, da decisão última a ser tomada pelo ser humano, de não abrir mão dessa nossa prerrogativa. Né? Agradeço muito vocês, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente hoje e todos aqueles que estão conectados e vão assistir esse evento em uma oportunidade em casa. Né? Muito obrigado. Vamos dar uma salva de palmas, por favor, aos nossos speakers. Muito obrigado, queridos. Parabéns.